Vamos lá, galera, presta bem atenção. Se vocês alugam um imóvel ou moram de aluguel, essa nova lei pode te pegar de surpresa. A Receita Federal está implementando um sistema novo que vai rastrear cada contrato, cada pagamento, cada transferência. O que antes era às vezes acordo cavaleiros entre quem aluga, quem quer um imóvel para morar, agora pode virar uma multa pesada, correção com juros e bastante dor de cabeça. Você acha que está seguro só porque tem um contratinho informal, você paga em dinheiro, tá tudo abaixo da mesa? Então esquece. Isso aos poucos vai acabar. A Receita agora vai saber quem mora aonde, quanto paga e quem está escondendo renda de aluguel. Essa é provavelmente a maior virada de fiscalização de imóveis no Brasil. E se você ignorar isso, isso pode infelizmente sair muito caro para você. No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa mudar imediatamente, porque a lei já vai entrar em vigor em 2026, mas as mudanças têm que ser agora, regularizando as coisas em 2025. E vou explicar para você como o sistema vai funcionar e o que você precisa fazer agora para não cair na malha fina e pagar multas pesadas. O que está acontecendo? Recentemente foi aprovada uma lei complementar 214/2026, artigo 59, que altera o funcionamento do CIB. Quem não sabe o que é o CIB é Cadastro Imobiliário Brasileiro. E essa lei entra em vigor em janeiro de 2026, mas os dados do sistema já precisam ser atualizados a partir de janeiro de 2025, que já passou. Então, nós temos dois sistemas, que é o CIB e o Sinter. O CIB, como eu falei para vocês, é banco de dados nacional que reúne informações sobre imóveis integrados, dados da cartório, prefeitura, IPTU, registro de imóveis e declarações de imposto de renda. O Sinter, que é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, é o sistema controlado pela Receita Federal que gerencia todos esses bancos de dados e faz cruzamento de informações. E a grande mudança agora é que esses dois órgãos, o CIB e a Receita Federal via Sinter, ela vai trabalhar mais junto do que nunca para fiscalizar de forma automática e eficiente. Alguém que aluga e quem paga aluguel, ela é capaz de cruzar os dados do registro de imóveis em cartórios, nas prefeituras, número de cadastro de IPTU e etc. Declaração de imposto de renda dos inquilinos e cruzar isso com dados da Receita Federal. Vamos dar um exemplo simples. Imagina você que vive de aluguel. Você declara no seu imposto de renda o endereço que você mora, certo? Como sempre. Só que tem em outra declaração da Receita Federal, fulano declara que o imóvel X do mesmo endereço que você declarou é dele. Então, a Receita vai entender, peraí, esse não declara que ele está pagando aluguel, esse não declara que ele recebe aluguel desse imóvel, está rolando alguma coisa esquisita aqui. Eles vão fazer o cruzamento e eles podem alegar que nós temos aqui dois sonegadores que não declaram o aluguel e a renda que vem desse aluguel. Então vamos entender como isso afeta quem aluga o imóvel e, obviamente, quem recebe aluguéis. Para o locador, o proprietário do imóvel, até hoje muitos locadores não declaram rendimento do aluguel ou declaram valores menores, obviamente para pagar menos impostos. Como cruzamento automático de dados no CIB e nas declarações, a Receita vai identificar se você recebe o aluguel e não está declarando. E se for constatada sonegação, pode haver multa de até 75% sobre o valor devido, além de juros e correção. O quê? Não acredito. E para quem aluga, o locatário, o inquilino, se você mora em um imóvel que não é seu e informa esse endereço na sua declaração de imposto de renda, a Receita vai cruzar os dados como o registro do imóvel do locador e ela pode assumir que você está pagando aluguel, que isso não é uma doação ou não é um favor que você está morando lá. Isso significa que se você não declarar o pagamento de aluguel que fez, pode ser multado em até 20% o valor total que não foi declarado. Você também vai precisar comprovar que está pagando o aluguel, geralmente com contrato formal e recibos. Por que essa mudança está acontecendo? Porque no Brasil sempre existiu, isso é a vida toda, esse é acordo de cavaleiros. Um tipo de informalidade onde o inquilino e o proprietário eles combinam a não declarar o aluguel, para evitar, obviamente, impostos. E muitas vezes eles combinam valores por fora. Às vezes, valor declarado uma parte paga por fora. E essa prática agora vai acabar, porque a Receita vai conseguir identificar pelo cruzamento de dados que o imóvel está registrado em nome de uma pessoa, mas quem mora lá, pela declaração no imposto de renda dele, é outra pessoa. E os pagamentos via Pix, transferência ou dinheiro, eles podem ser rastreados. Você está começando a entender como vai funcionar tudo isso? Isso cria um ambiente onde a sonegação fica cada vez mais difícil de passar despercebida. Outras mudanças que vai acontecer, não só do pagamento do aluguel, benfeitorias e isenção do aluguel. Muitas vezes, quando o inquilino, pode ser também não só uma pessoa física, pode ser uma empresa, ONG, entidade religiosa, ela faz reformas. Entra no imóvel, não vou pagar aluguel nos próximos 3 meses, 6 meses, eu vou reformar o imóvel, toda essa parte.
Todas essas benfeitorias no imóvel que a pessoa recebe em troca de isenção temporária no pagamento do aluguel, a Receita pode considerar isso como benefício econômico para proprietários. E esse benefício vai precisar ser declarado e pode afetar o cálculo de imposto sobre o ganho de capital na venda futura do imóvel. E isso, obviamente, também vai afetar a atualização do valor do imóvel. Muitos proprietários não atualizam o valor do imóvel na declaração de imposto de renda. Às vezes, imóveis que você tem 10 anos, 20 anos, 50 anos. E como novo sistema, essa atualização pode ser feita automaticamente pela Receita com base nos dados cruzados, possibilitando fiscalização retroativa. Embora a lei não pode, teoricamente, prejudicar contribuintes retroativos, a lei ele precisa seguir a partir do momento que ele entra em vigor, a Receita tem fiscalizado dados dos últimos 5 anos para identificar possíveis omissões. Por isso, é importante regularizar agora, o mais rápido possível, a sua situação. E quando tudo isso vai começar? A lei entra em vigor oficialmente em janeiro de 2026, como eu falei para vocês, mas os dados para si precisam estar atualizados já em janeiro de 2025. Então, o que você deve fazer para não ter problemas? Para quem está alugando, o locador, declarar corretamente os valores recebidos, pagar imposto sobre aluguel via carnê-leão, atualizar os valores do imóvel na declaração e consultar um contador para regularizar, caso precisa. E para quem está alugando locatários, formalizar contrato de aluguel por escritos, guardar recibo e comprovante de pagamento de aluguel, declarar os pagamentos no imposto de renda, se aplicável, e consultar um contador para orientação, caso precisa. E, em resumo, acabou o tempo entre os locadores e os locatários podia combinar não declarar aluguel. A Receita vai cruzar dados de imóveis de proprietários, de inquilinos, dos pagamentos para acabar com a informalidade e a sonegação, e quem não declarar pode ser multada pesadamente. Então, fique atento para atualizar seus contratos e declarações e seus comprovantes. Então, o que eu acho sobre imóveis de aluguel? Eu vou falar para vocês minha opinião, acredito que muitos de vocês já sabem, no canal eu já falei isso várias vezes. Eu não gosto muito de alugar imóveis, eu sempre gostava de compra e venda de imóveis, eu acho que é muito mais lucrativo. Hoje, quando você aluga imóveis, primeira coisa, no imóvel residencial, muitas vezes o retorno é baixo, estamos falando em retorno em média de 0,4%, às vezes um pouquinho mais, mas normalmente em todas as cidades o retorno que você tem de aluguel 0,4%. Se estamos falando de taxa Selic de 15% e mesmo que ela vá baixar para 12%, 10%, ainda é dobro e às vezes triplo do que você recebe de aluguel. Muitas vezes dor de cabeça como inquilino, impostos que você precisa pagar, estraga do imóvel, precisa quebrar isso, arrumar isso, telhados. Então eu nunca curti muito essa parte. Hoje nós temos rentabilidade muito mais vantajosos com fundos imobiliários e até rentabilidade na renda fixa, tão segura quando tem aluguel com liquidez diárias e assim vai esse ponto. Porém, obviamente, nada é 100% certo ou errado em nenhuma situação que a gente fala de investimento dessa parte. Se vocês têm, por exemplo, pessoas que têm conhecimento, por exemplo, em construção, eles entendem terrenos, construção, eles conseguem construir um imóvel abaixo do preço, obviamente, do mercado, e aí o aluguel que ele tem, às vezes, faz isso como kitnet, como imóveis pequenos, o aluguel, às vezes, consegue muito mais do que 0,4%, às vezes consegue 0,8%, 1%. Tem pessoas que fazem construção para a parte comercial, eu tenho um amigo que ele aluga para farmácias, ele consegue, às vezes, 1,2%, 1,3% de retorno líquido em cima do investimento deles. Então, nesse caso, é super válido esse tipo de investimento. Então, de novo, se você é do ramo, se você tem imóveis comercial super bem localizadas, em cidades super bem localizadas, às vezes imóveis na praia, em praias que no alta temporada chove de pessoas que querem alugar esse imóvel, pode ser um ótimo negócio. Agora, um negócio apenas para aluguel convencional, sem nenhuma vantagem competitiva, é muitas vezes contra. Além de falar que eu conheço muitas pessoas, especialmente quando eu dou palestras e workshops no sul do país, eles têm muita cultura de aluguel. E muitas vezes eu encontrei pessoas que têm bastante patrimônio imobilizado extremamente alto, às vezes alguns milhões e às vezes dezenas de milhões de imóveis, mas a pessoa não tem, às vezes, quase nada no banco para emergências da vida. E aí eu vi já pessoas que tinham patrimônio de mais de 14 milhões de imóveis e precisava pegar empréstimo no banco porque estava precisando 100 mil reais para alguma emergência.
não faz sentido nenhum. Mesmo que você tenha retorno muito bom de seus aluguéis, eu sempre recomendo que parte de seus investimentos vai ter com patrimônio mais líquido, onde você tem acesso imediato. Quando você vai precisar de dinheiro, vai precisar fazer novos projetos, você vai ter de onde tirar. E também agora vender meus imóveis, não. Simplesmente eu recomendo para você um parte de seus imóveis, se você tem bastante, pode sim vender com calma, não precisa ter desespero, vende, transforma isso para investimento muito mais vantajosos, pode ser CDBs, pode ser até no Tesouro, que você vai ter retorno mais altos, liquidez e vai te dar muito mais seguranças por imprevistos da vida. Mesmo que imóvel, muitas pessoas consideram isso um ativo extremamente sólido, ele é tão sólido que às vezes quando você precisa dele, ele não está à sua disposição. E às vezes, em momento de baixa, você não consegue vender ele e converter ele rápido por dinheiro quando você precisa. Então, o que precisa, se você tem imóveis que te dá alegria, que te dá retorno alto, beleza, mantém. Mas se você tem outros imóveis que estão na dúvida, muitas vezes dor de cabeça, recomendo transformar eles para ativos mais líquidos, que vai te dar mais retorno e te dar muito mais segurança na sua vida. Então, presta bem atenção dos novos leis, não fica bobeando se você é inquilino ou locatário e também sempre olha para a sua carteira em geral, carteira grande, se você tem vários imóveis ou poucos, veja se você, mesmo tendo retorno razoavelmente bem, veja se você tem liquidez para as aventuras e para as coisas que vai acontecer na vida. Essa é a minha opinião sobre esse tema. Se você gostou, aliás, escreve aqui no chat. Você gosta de viver de aluguel, de receber aluguéis ou você prefere investimentos bancários com mais liquidez? Escreve aqui no chat. Se gostou desse vídeo, obviamente curte, compartilha com outras pessoas. Se não está inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Um beijo no coração.